Meus queridos, cá estamos nós para mais um vídeo. Hoje temos o gosto, a honra e o prazer de voltar a contar com a Filipa Araújo, das Moirai. Bom dia, Filipa. Bom dia, Diogo. E para além de dois, temos três. Temos a Amélia connosco, a gatinha da Filipa. Fez por favor estar connosco neste vídeo. Não sei quanto tempo, mas o tempo suficiente para partilhar connosco a presença dela. E hoje vamos falar sobre dois pontos extremamente interessantes, não é? Da astrologia, que é a parte da fortuna, ou o lote da fortuna, que vai ser o lote que nós vamos falar mais, que a Filipa vai partilhar connosco, e também falar mais um bocadinho de outros lotes que pode ser que de repente surjam e que a Filipa queira partilhar. É isso, Filipa? É isso, Diogo. Vamos dar um bocadinho mais de atenção à fortuna, mas com certeza que falaremos, pelo menos de passagem, nos herméticos e dando uma especial atenção ao lote do Diamond também, ou parte do espírito. Não é? Maravilha. A parte do espírito, perfeito. E se calhar vamos começar por aí, não é? Perceber, do ponto de vista assim, de introdução, de dar alguma contextualização a esta questão dos lotes. Filipe, partilha connosco o que é que representam os lotes, como é que são usados, qual é o propósito deles. Explica-nos um bocadinho, para quem não conhece lotes, o que é que isto simboliza no mapa astrológico. Tá. Se calhar eu vou começar só com uma breve contextualização sobre o período, pelo menos do lote da fortuna, não é? Nós sabemos que a primeira obra onde aparece a fortuna descrita é o livro do Manilius, não é? Marco Manili. O livro chama-se Astronómica e está presente no livro terceiro. Portanto, nós estamos a falar de uma obra do século I depois de Cristo. E esta é a primeira referência, ou seja, é a obra onde ela aparece. Nós temos uma obra claramente datada. Não quer dizer que estes lotes não fossem já utilizados anteriormente ou previamente, mas não temos uma fonte primária que justifique em termos de data. Portanto, vamos usar como referência o lote primeiro, com o Astronómica e o livro 3, em que o Manílio usa a fortuna e, aliás, abre um mapa a partir do lote da fortuna. É muito interessante abrir um mapa a partir do lote da fortuna. E, portanto, vamos começar por aí. Então, as evidências mais antigas da fortuna, se bem que nós não conseguimos datar completamente, vão para o século 43 a.C. Exatamente. Que é, este lote aparece num mapa discutido por um astrólogo que se chamava Babilus, e aparece numa tradução do Doroteus de Sidon. Ou seja, o Doroteus apresenta este mapa do Babilus do ano 43 e, portanto, menciona aí essa fortuna e, portanto, isto sugere que os lotes ou partes, porque nós já vamos perceber a diferença, porque é que se podem chamar uma coisa ou outra, têm origem no período helenístico e anterior a Cristo. Portanto, estamos a falar de uma tradição distante, longínqua, e que ali pelo século, ou pelo período moderno, da modernidade, vamos contextualizar isto ali no século XVII, perde expressão no Ocidente. Se quem estuda o Lili percebe que o Lili traz o lote da fortuna, mas fica-se pelo Claro. lote da fortuna. Não é? Mas se estudarem o Bonatti tem um livro, não é, que eu recomendo, os lotes feitos pelo Bonatti são traduções dos lotes usados até ao século XV pelos árabes. E, Ok, portanto, é então foi uma uma origem. tradição Sim, sim. que, de alguma forma, perdeu-se um pouco, não é? Neste período mais de idade aqui mais moderna, da Sim. forma do século XVII, mas nos árabes continuaram a usar, não é? Os persas, isso tudo, essa cultura continua a manter essa prática viva. Sim, não só eles mantiveram a prática viva, não é? Porque nós temos que perceber que as fontes destes astrólogos eram fontes helenísticas.
E, portanto, eles não só mantiveram vivo, como tornaram o uso dos lotes ainda mais importante. E criaram imensos lotes, ou seja, é um período de grande proficuidade em termos de lotes. O Abu Machar, e eu não sei se isto agora é um pouco brincadeira depois de alguns dos astrólogos, mas diz que o Al-Biruni não era só astrólogo, não é? Ele era matemático, ele era físico, e que o Al-Biruni chegou a ficar aborrecido porque dizia que o Abu Machar criava um lote todos os dias. E, portanto, a lista de lotes era uma coisa monumental e que já achava que era excessivo também. Mas eles usariam lotes para muita coisa, não é? Os lotes em horária eram utilizados mesmo comumente, muito mais do que o lote da fortuna. Aliás, eles têm lotes específicos para usar dentro das horárias, lotes para as mundanas, não é? Para um mapa mundano, lotes para os eclipses, lotes para... Ou seja, era muito específico. E porquê é que os lotes eram tão utilizados, mesmo até dentro do período helenístico? E se calhar percebermos que os lotes dentro do período helenístico, nomeadamente o lote do pai, o lote da mãe, eram muito utilizados porque neste período, e inclusivamente até ao século XV, o mapa natal, o nosso Hadith, era visto não como um exercício só psicológico, ou seja, não retrata só o nativo. Aqueles planetas vão retratar um conjunto de pessoas e que se cruzam, as redes que se cruzam na vida do nativo. Então, a regra seria, por exemplo, quem é o pai num mapa natal? É o Sol ou é o Saturno, não é? Porque se for um mapa diurno é o pai, mas se for um mapa noturno é o Sol, é o Saturno. Mas também não havia... ou seja, dentro deste período tão grande que é o período helenista, não é? E mesmo dentro dos astrólogos contemporâneos não havia consenso, porque o consenso astrológico é mais um mito do que propriamente uma realidade, portanto também não havia consenso. Então o que é que se fazia para uma espécie de tirateimas? Desculpem esta expressão mais coloquial, mas um tirateimas era calcular o lote do pai. Ou seja, ao calcular-se o lote do pai, porque o lote do pai calcula-se com a fórmula entre o grau do Sol ao Saturno, no mapa diurno, e no mapa noturno, do grau do Saturno ao grau do Sol, e coloca-se no ascendente. Ou seja, terias ali, então, a informação sobre, mais dita fidedigna, ou sobre o pai daquela pessoa. Os lotes são, ou estão dentro no período perso-islâmico, dentro daquilo que é considerado o zodíaco escondido. Ou seja, são aquelas vertentes que eles utilizavam para ir buscar aquilo que não é evidente ou não é tão claro no mapa natal. Portanto, eles entram com o que é dado Catemora, a novenária, a mansão lunar e os lotes. Só para finalizar esta parte de contextualização, os lotes são vistos também como uma das vertentes mais oraculares da astrologia daquele período. Ou seja, muitas vezes os mapas eram feitos a partir dos lotes. Ou seja, neste lado do que não é visível, do que te é dito por um lado mais escuro ou mais escondido. Escuro não, mas escondido, oculto. Portanto, concorre muito com este lado oracular também da astrologia perso-islâmica. E, portanto, saber trabalhar com o lote da fortuna, e não só, é uma dos requisitos de saber trabalhar com a astrologia perso-islâmica. Não é? Excelente. Diz, Filipa. Não sei se... Diz alguma coisa. Não sei se queres que eu contextualize um bocadinho mais, por exemplo,
se calhar olharmos para o PowerPoint que temos com, Exatamente. com os 7 lotes herméticos, e reparem que o primeiro que aparece é sempre a fortuna. Porquê? Porque se não calcularem mais nenhum, calculem sempre a fortuna. Os softwares trazem sempre por default sempre a fortuna calculada, penso eu. Quer dizer, eu estou a dizer isto porque todos os que eu conheço trazem sempre a fortuna calculada. Porquê que traz sempre a fortuna? A fortuna é o lote. Eu sei que numa tradição mais contemporânea é designada por roda da fortuna, não é? Quer dizer que isso está provavelmente muito mais ligado ao tarot e à carta 10 do tarot, que é a roda da fortuna, se não estou em erro. Peço perdão se me enganei no número da carta. Mas não tem fundamento na astrologia helenística de se chamar roda da fortuna. É um lote porquê? Se voltarmos a Platão e à República, no capítulo 10 da República, o Platão explica o mito de Er. E o mito de Er explica esta questão da fortuna e porque é que a astrologia também helenística ela tem um destino. Portanto, há uma questão de destinação, mas o destino é escolhido por nós. Porque a fortuna é o nosso destino e é o destino no momento em que nós resolvemos encarnar, a nossa alma resolve encarnar, e as almas são levadas até a uma das parcas. Ora, as parcas são as moiras. Portanto, e é levada Ok. à presença de uma das parcas para poder escolher o seu destino. É interessante perceber que as almas são levadas até essa parca, que é Lachesis, pelo seu daimon. E é aqui que nós depois também temos que perceber que, se calhar, vamos olhar sempre para o lote do espírito, só como espírito e não daimon, senão podemos confundir o que é o daimon, no sentido do que é o teu guia, e o lote do espírito, que também é designado por lote do daimon. Mas então as almas são levadas à presença de Lachesis pelo seu daimon, e é nesse momento que cada alma escolhe o seu destino, a sua fortuna. Porquê lote? Porque a palavra era lutear. Ou seja, tu escolhes em que sítio, em que lote está o teu destino, a tua fortuna, porque fortuna e destino, neste sentido, tem a ver com o que vens cá fazer. Então a tua alma decide o que vens cá fazer. E é luteado. Então, qual é a tua parcela? Daí que no período helenístico e depois no período árabe, isto tem o nome de lote ou parte. Parte de parcela. Como se fosse Que é então o de que uma tu casa, não é? escolhes. Do loteamento de um aldeamento, por Exatamente. exemplo, uma metáfora, só Exatamente. para nós percebermos. Exatamente. Tu compras um lote para fazeres a tua casa, portanto, neste caso, a fortuna, a tua alma, decidia, não é? Qual era, onde estava a tua fortuna, em que lote, em que parcela cairia a sua fortuna. E repara, isto, a filosofia, ou toda a história por trás do lote, justifica também que o lote da fortuna indica que a responsabilidade da tua vida, daquilo que vens cá fazer, é teu. Portanto, o teu Ok. livre-arbítrio, és tu que escolhes o que vens cá fazer. Esta ideia de que a astrologia tradicional retira-te o teu livre-arbítrio, a história por trás do que é o racional da fortuna é que és tu que escolhes, é a tua alma que escolhe. É levada a uma das parcas, essa parca permite-te escolher o que é que vens cá fazer. Quando tu nasces, por isso é que nós vamos ver sempre a cisígia, não é? Porque a cisígia é importante, que é o momento em que a tua alma escolhe encarnar o que é que ela vem cá fazer. E olhar para a fortuna nesse mapa é extremamente importante porque marca o que tu queres vir cá fazer também. No teu radix, ou literalmente olhas para onde tens a tua fortuna, que repara, calculada é a distância entre Sol à Lua, no mapa diurno, noturno, inverte,
não há consenso, portanto, eu vou deixar só isto aqui como um guideline, okay? E vais ver, então, a partir dali, o que é que tu escolheste. O interessante é que no mito de Er, no Platão, a alma, depois de escolher o seu lote, não é? Quando nasce, há a passagem desta alma pelo rio Letes. O rio Letes é o rio do esquecimento. Portanto, o momento em que tu nasces, tu esqueces-te do que é que tu escolheste. Portanto, estudares a tua fortuna a partir do teu radix já é essa tentativa de te lembrares do que é que escolheste. E depois vais ver por técnicas preditivas, não é? Progredir a tua fortuna, ver o que é que a fortuna faz na revolução solar, nas profissões, como é que profetas a tua fortuna. Tudo isto é tentares lembrar-te do que é que tu escolheste. E, acima de tudo, poderes usar a fortuna como o teu segundo ascendente. É interessante, não é? Usares a fortuna como teu segundo ascendente e começares a trabalhar também a partir daí a tua natividade. Portanto, a fortuna só assim no nosso mapa natal, a fortuna nas outras técnicas astrológicas, não é? Seja uma horária, seja uma letiva, seja um mapa mundano, seja um mapa de um eclipse, um ingresso no Sol, tudo isto vai ter também o seu racional, como é que se interpreta a partir do lote da fortuna. Portanto, isto tem uma origem helenística, aliás, mas depois vai passar para as outras tradições astrológicas, seja a judaica, seja a perso-islâmica, portanto, vão integrar o uso dos lotes da fortuna, do espírito, e depois vão literalmente criar um conjunto muito grande de lotes. Deixa-me só fazer uma pergunta, Filipa, sobre um assunto que normalmente as pessoas tendem a pensar no lote da fortuna como se fosse a integração do Sol, Lua e Ascendente, não é? Por cálculo da distância do luminar ao outro, depende do mapa diurno e noturno, e depois projetas a distância do Ascendente. Então, num lote, existe no lote da fortuna a integração desses 3 pontos. Isto para ti faz sentido dentro da tradição perso-islâmica? Tem algum enquadramento, tem algum fundamento? Ou é simplesmente mais uma postura mais moderna desse assunto, mais com um fundamento mais antigo? O lote da fortuna é um duplo da Lua. Okay? Os lotes, praticamente quase todos os lotes, são projetados a partir do ascendente. Portanto, a questão de ser uma relação entre Sol, Lua e Ascendente, isso não faz sentido na cultura ou na tradição helenística ou perso-islâmica. Porquê? Porque a maior parte dos lotes tu vais calcular entre um ponto e outro, eles vão ser duplos. Okay? O lote da fortuna é um duplo da Lua. O lote do espírito é um duplo do Sol, portanto eles vão ser projetados a partir do ascendente, mas tens lotes que não são projetados a partir do ascendente, são projetados a partir de um outro ponto, a partir de um acúspide de uma casa ou a partir até de um outro planeta. A questão dos, por exemplo, esta tabela que nós temos aqui dos 7 lotes herméticos, eles são duplos de planetas. Se reparares, o lote do espírito é calculado inversamente ao lote da fortuna, no mapa diurno, que é da Lua ao Sol e projetado no ascendente. Isto é um duplo do Sol. Se eu quiser no mapa natal olhar, tu imagina que tens um Sol de casa 12, não é? A tradição, pensando sempre na astrologia tradicional, um Sol de casa 12 é um Sol que está em aversão ao ascendente. Imagina que o teu ascendente é Leão. Vamos hipoteticamente imaginar que temos um ascendente em Leão e temos um Sol em Caranguejo na casa 12. Esse Sol está em aversão ao ascendente, ao nativo, à pessoa. Mas imagina que eu calculo o lote do espírito, não é? Que é o lote que substitui o Sol, é o duplo do Sol, e eu vou ter, sei lá, hipoteticamente este lote do espírito em Leão. Então, repara, na realidade, este lote indica-me que o Sol, no radix, está um Sol em aversão a si próprio,
ao nativo, não é? Porque o Sol, sendo o regente da casa 1, é o próprio nativo. Ele está em aversão a si próprio, não se vê, tem dificuldade em percepcionar-se, e tu dizes, nem é muito normal um ascendente em Leão não se conseguir ver, não é? E de repente tens um lote do Sol que está em Leão, ou que está, sei lá, imaginemos que iremos pôr o Sol em Aquário, no signo da sua descensão, e poderias então perceber que tens alguém que tem um ascendente em Leão e que não reage como alguém que tem, não é? Porque toda a gente acha que um ascendente em Leão são pessoas que são assertivas, afirmativas, com uma necessidade de visão, quer dizer, e de repente tens alguém que tem um ascendente em Leão e não se porta dessa maneira. Porquê? Claro. Porque se calhar tens o duplo do Sol, tens o Sol numa casa 12 que não se vê, imagina um duplo do Sol em Aquário, que é a sua queda, o seu exílio, perdão. E que é o grau da sua descensão. Os lotes vêm a fazer estas confirmações, e na astrologia perso-islâmica eles surgem como é aquilo que é o teu o que está escondido. Se eu tiver o lote do Sol, por exemplo, em Aquário, eu automaticamente vou procurar e perceber onde é que está o Sol, porque o Sol rege esse lote também, e perceber o que é que esse Sol traz na interpretação. Posso ir um bocadinho mais longe, posso ir à Dodeka Temória desse lote, não é? E ver o regente dessa Dodeka Temória. Então, quando eu dou por ela, eu estou com uma lente de microscópio, mas em vez de estar a afunilar, eu estou a aumentar o espectro. É como se fosse perceber a rede que interliga invisivelmente o mapa, de alguma forma, não é? Uhum, sim. Seria a mesma coisa que agarrar no microscópio e ver uma célula, não é? E perceber que ela está tudo interligada e aparentemente parece um modelo conjunto, e de repente nós percebemos que a interligação é muito maior. Exatamente. Excelente, Filipa. Vamos ver o mapinha de exemplo, Uhum. por exemplo, que tu trouxeste para partilhar connosco, para ilustrar este tema. Este primeiro mapa é uma horária. Isto só deixa-me só voltar um bocadinho atrás. Imagina, o Abu Mashar calcula os lotes herméticos, como nós vimos ali, que são literalmente os lotes duplos dos 7 planetas. Okay? Depois, calcula lotes para cada casa. Ele tem lotes específicos. Agora, se puderes passar para o outro... Para o mapa. Para o mapa. Ele tem lotes específicos para a casa 1, que é o nativo, tem lotes específicos para a casa 2, que são os recursos. E, por exemplo, imagina uma eletiva ou uma horária sobre uma propriedade, não é? Ele vai calcular, por exemplo, um lote a partir da casa 2. E repara, regente da 2, do regente da 2, neste caso, imagina, o regente da 2 é a Lua, não é? Portanto, nós teríamos que ver na Lua, do grau 26 de Touro, até à cúspide. Aqui, por exemplo, este exemplo não seria o ideal, porque está calculado por signos inteiros, este mapa. Teria que ser por quadrantes, e pensando que, e isto seria outra discussão que não caberia numa conversa sobre lotes, que era o uso de signos inteiros ou quadrantes, mas só para vocês perceberem, o Sol, isto é um mapa de uma horária partindo dos ensinamentos do Sol, ele usava horárias em signos inteiros, ou o sistema de quadrantes que ele dava preferência era o Porfírios. O Abu Mashar usava alcabítios. Portanto, para fazer. Imagina, se é uma propriedade, o Abu Mashar calcularia, então, da Lua até à cúspide da 2 e projetava no ascendente. E eu teria, então, o lote da propriedade. Olharia para o regente desse lote, dessa propriedade, e iria perceber se, por exemplo, aquela pessoa estaria numa altura propícia para comprar ou vender uma propriedade, por exemplo. Dívidas, por exemplo, casa 2. Eu iria mais uma vez entre um planeta, neste caso dívidas, e para o Machar eu teria que ver o Saturno, do Saturno até ao Mercúrio, e depois projetar no ascendente, e teria o lote da dívida. Por aí, casa 3, tenho lotes para casa 3 especificamente. Quero saber sobre os meus irmãos. Não é? Isto até na natividade. Casa 3, um lote de casa 3. O número de irmãos, poderia calcular o número dos meus irmãos. Poderia calcular coisas bem mais difíceis, não é? Porque vocês sabem
Tu sabes que os árabes calculavam o lote da morte, e nomeadamente o lote da morte do pai, o lote da morte da mãe, o lote da morte dos irmãos, poderia ser tudo calculado e seria um lote de casa 3. Portanto, e por aí vai. Repara, tu podes calcular um lote de casa 4 sobre os pais, que é o lote do pai, não é? E por aí fora, o lote dos antepassados. Todas as casas tinham lotes que têm os temas associados a essas casas. Em horária, por exemplo, utiliza-se normalmente, e quem vem de um pensamento de horária mais século XXI, mesmo que tenha uma raiz tradicional, nomeadamente que é o Froley, não é? Ele utiliza só o lote da fortuna para um número restrito de coisas. Ora, um astrólogo perso-islâmico está a fazer uma horária sobre alguém, sobre uma gravidez, ele vai calcular o lote da maternidade, ele vai calcular o lote da gravidez, ele vai calcular isto tudo. Entendes? Uma outra questão, e isto aqui interessante, é que, por exemplo, em astrologia médica, ou calculas uma deconditura ou calculas uma horária. Numa horária vais ter que calcular o lote da morte. Não faz sentido tu não calculares. Alguém está-te a perguntar se tem uma doença grave e tu não calculas o lote da morte, como é que tu podes dizer a essa pessoa que aquilo que ela tem é recuperável ou não? Portanto, eles calculam isto tudo. E eu não estou a dizer agora que as pessoas vão, e os astrólogos, não é? Vão ter agora que calcular isto tudo. Mas há uma dimensão, sabes, de uma resposta que à partida é difícil obter se não calculares estes lotes. Aqui, neste exemplo, eu só queria olhar para a fortuna. Se estão ali outros lotes calculados, este programa é os Janos só tem como símbolo o da fortuna. Os restantes, como vocês podem perceber, tem ali o lote da substância. O Bonatti é do livro dele, mas é a partir dos perso-islâmicos. O Ileg, reparem, tem Valence, é outro lote. O lote do Ileg, que é um lote que eu gosto muito de calcular também, e mais para cima no mapa teríamos outros. Mas vamos só olhar para a fortuna neste mapa. Isto era uma horária, e esta horária tinha esta fortuna na casa 4, no grau 16 de Virgem, é? Grau 16 e 35 minutos, está nos, reparem, termos e faces de Vênus. Portanto, isto é logo uma fortuna que vem numa casa angular. Em horário à casa 4 é muitas vezes vista como o fim da questão. Como é que a questão se processa, como é que ela acaba. E ter uma fortuna numa horária, numa casa 4, é indicação de que a destinação desta pessoa está na casa 4. E, importante é só dar outro pormenor, é que na filosofia perso-islâmica a fortuna é vista como o local onde está a nossa felicidade e o nosso estado de gratidão. Okay? Não é visto só como uma questão matérica de onde é que está Copo do uma dinheiro. fonte de riqueza. Okay? Na filosofia perso-islâmica, a fortuna é um estado de gratidão. Ora, se é um estado de gratidão, é um estado em que tu estás a agradecer algo, né? E agradeces aquilo que é a tua vida. Ora, pensando nisto, se tu estás grato, atrais também depois essa riqueza matérica. Esta pessoa que faz uma pergunta, que é extraordinário, porque esta é uma pergunta do foro académico, esta pessoa quer saber se tirar mais um grau académico será benéfico, portanto, terias automaticamente de olhar para a fortuna, porque ela está a perguntar em algo que seria um benefício, e a fortuna é algo que é um benefício. E é engraçado perceber o seguinte, o raciocínio é este, tu tens um ascendente Gêmeos, não é? Portanto, regido por Mercúrio, é algo que está do ponto de vista do ensino, do intelecto, do conhecimento. Mercúrio, que está na casa 9, que é a casa do conhecimento, é a casa do aprofundar esse mesmo conhecimento,
num signo sanguíneo, também ele do ar, do intelecto, mais intelectual, se calhar, dos signos sanguíneos, que é Aquário. Esta fortuna é regida, não só o ascendente, que é a pessoa que faz a pergunta, reparem, a pessoa que faz a pergunta, que é o cliente, já está na casa do conhecimento, que é a casa 9. A própria fortuna que simboliza o fim desta pergunta está a ser regida pelo próprio Mercúrio. Ora, isto é uma forma de radicalidade que esta horária já traz sem irmos calcular a radicalidade de dia e hora. Mas a radicalidade já está aqui plasmada pelos planetas e pelo tema a ser retratado aqui. Ora, se eu tenho uma fortuna que é a própria pessoa, não é? É regida pela própria pessoa, está na casa do como é que isto acaba, e isto não fazendo desta conversa a história desta horária, eu tinha que olhar para esta fortuna e tinha que perceber que há algo de afirmativo nesta pergunta, por muito que esta horária seja difícil, porque ela tem momentos muito difíceis, mas esta fortuna é regida por aquele Mercúrio. Reparem, grau 16, isto só para vocês verem, grau 16 de Virgem, a Dota Catemória do grau 16 de Virgem é Peixes. Peixes é a casa 10, é a outra casa angular, não é? É a casa da experiência social e é uma casa que nós associamos sempre, casa nova associamos sempre em termos tradicionais a um conhecimento, não é? À casa do próprio ensino, não é? De uma forma, do ensino formal, porque o ensino informal seria a casa 3. Esta Dota Catemória, desta fortuna, remete-nos para a casa 10, ou seja, a casa da experiência social, a casa de como é que esta pessoa, o que benefício é que esta pessoa irá retirar. E, portanto, teríamos lá outros lotes, nomeadamente o lote do espírito, que é o lote duplo do Sol. Reparem, é muito interessante porque nós temos um Sol em Aquário. Nós sabemos que o Sol em Aquário é um Sol mais debilitado, apesar de ele estar jubilado na casa 9, não é? O seu duplo, que é o lote do espírito, está na casa 10. Está em Peixes, portanto ele está angular, ele ganha uma força tremenda e é, acima de tudo, o lote do espírito é muitas vezes visto na astrologia perso-islâmica como aquilo que está escondido, porque ele tem este lote tem vários nomes, okay? Ele é conhecido por lote do espírito, mas é também conhecido pelo lote das coisas escondidas, que é literalmente o que é que não se consegue ver, que é o contrário do Sol, não é? E o Abu Machar tem um nome lindo para este lote, que é Pars Futurorum, que é a parte do futuro que está para vir. Se isto é a parte do futuro que está para vir, daquilo que é, eu sei que é redundante, o futuro que está para vir, mas na realidade é a tradução, é a promessa de um Sol de casa 10, não é? É a promessa de alguém que vai ter essa visibilidade, esse reconhecimento a partir desse grau. Reparem que, se eu não calculasse os lotes nesta horária, provavelmente nós diríamos que não é esta pessoa, para não fazer o grau académico. Mas quando abres os lotes, olhas para os regentes dos lotes, fortuna e espírito, certo? Então, esta pessoa tem a fortuna na 4, tem o seu regente na 9, no sítio certo, que é alguém que vai intelectualmente estimular-se e obter outro grau. O lote do espírito tem como regente, neste caso teríamos que ver o Júpiter, não é? Porque é regido pelo Júpiter, e aquele Júpiter não está muito bem colocado, está na casa 12, certo? A casa 12 é uma casa, na astrologia tradicional, que é a casa dos inimigos secretos, ou a casa do que é difícil, daquilo que te sentes aprisionado. E, na realidade, tu dizes assim, e aquele lote do espírito está um bocado complicado ali, mas, na realidade, ele é o duplo do Sol. O Sol está na casa 9, no seu júbilo. E depois, claro, teríamos que olhar para a horária e destrinçá-la, mas De outra forma, de outra exatamente. forma. Aqui é só mesmo para dar o exemplo de como os lotes podem trazer informação na escondida. O que é que nós podemos então olhar e perceber? Repara, esta lua está num sítio
tremendo no horário, ela está na casa 12, okay, que é um sítio que praticamente tu dizes é o pior sítio para a Lua estar, e está conjunto à estrela fixa Algol. E toda a gente diz assim, esta pessoa não deveria nunca fazer isto. Tu abres o lote da fortuna é o duplo daquela Lua e de repente aquela Lua está, aquela fortuna indica-te um posicionamento diferente. Aquela Lua indica o medo da pessoa, a ansiedade, a Claro. angústia, pronto. E aí também poderíamos ver o dado catemária e novenária, mas repara, é extremamente importante isto no horário, não é? Se passarmos à próxima, Diogo, dá aí um... Obrigada. Vamos embora para o próximo. Isto não é um horário, portanto, era para nós percebermos então como é que nós podemos usar a fortuna em outros tipos de cálculos. Isto é uma eleitiva. Isto é a eleitiva da cidade de Bagdá, não pela data e o mapa que nós comumente associamos ao James Holden, mas é uma eleitiva feita a partir de um de um historiador e geógrafo árabe. Era o biógrafo do Al-Mansur, portanto, o califa que mandou construir Bagdá. E, portanto, nós temos uma eleitiva ligeiramente diferente. E o que é interessante é as eleitivas têm um princípio interessante, que é, tens eleitivas com regras muito específicas se quiseres fazer para uma cidade, não é? E se é uma cidade, convém que tenha um ascendente associado aos signos reais. E os signos reais serão Leão ou Sagitário. Não é? E esta eleitiva tem Sagitário no seu ascendente. Muito interessante porque Júpiter em Sagitário, apesar de retrógrado, isto é uma das questões que nós percebemos sempre, é que não há eleitivas perfeitas. É desnecessário procurar uma eleitiva perfeita porque ela não existe. Portanto, dentro daquilo que se pode fazer, o que é que se pode fazer de melhor, temos um Júpiter que é sempre associado à filosofia, à justiça, ao sentido de crença. E, portanto, sendo uma cidade, a primeira cidade a ser criada eletivamente, não é? Uma cidade islâmica, faz todo sentido, porque era uma cidade ligada ao conhecimento, que Júpiter estivesse nesse ascendente, mas o interessante é olhar para a fortuna. A fortuna está na casa 4. Vamos usar outra vez o mesmo princípio daquela horária, não é? Que é a casa associada ao fundo do céu, é a casa que se associa à própria cidade, ao terreno, e temos a fortuna regida por Júpiter. E, portanto, há uma intenção clara do Mashallah, que nós acreditamos sempre a eleitiva ao Mashallah, apesar disto ter sido um conjunto de astrólogos. O astrólogo principal era o Naubak, que era o professor do Mashallah, mas Mashallah torna-se, de facto, o astrólogo perso-islâmico mais conhecido da época. E acredita-se muito a eleitiva de Bagdá apenas ao Mashallah. E acredito que esta fortuna aqui foi calculada ao milímetro. E porquê, Diogo? Porque é a fortuna no fundo, ou seja, o resultado, não é? É um resultado na própria cidade, regida por Júpiter, esse benéfico, não é? Num signo onde ele se expressa com fluidez, porque é o seu domicílio. É o seu domicílio diurno, que é onde o Júpiter se expressa melhor, é no seu domicílio diurno. Expressão masculina, portanto, é um planeta que está em Aíz, para os árabes. E repara, grau 0 de peixe, dodecatmória de peixe, okay? Novenária da Lua. Okay? Isto agora pode parecer um bocadinho mais hermético, mas inclusivamente a monoimoria, que é o grau de todos os graus, ou seja, o círculo a ser dividido 360 graus por 1, é a monoimoria de Júpiter. Portanto, é tudo ligado àquele Júpiter. É demasiada coincidência, não é? De uma forma. Tudo aponta para ali. Ponte, não é? Como é que aquele ponto específico tudo bate em Júpiter?
Portanto, é uma clara intenção de que esta cidade seria uma cidade, repara, ela foi criada em 762 e até o século XVI era considerada a cidade mais cosmopolita do mundo conhecido. Pronto, Pois. ok, não é? Vamos, não só mais cosmopolita, mas como mais intelectual, ou seja, na realidade, tudo o que aconteceu em Bagdá, ela ser tomada pela primeira vez, é representativa por este, não só por aquela fortuna, por todo o mapa, mas esta fortuna é, sabes, quando tu olhas e dizes como é que isto acaba, não é? Na perspectiva também para a islâmica é preciso perceber uma coisa. A horária eletiva são os mapas, as formas que tu tens de escolheres, ou seja, de contrariares muito também aquilo que é o teu radix. Neste caso é o radix de uma cidade. É uma cidade a ser escolhida com uma fortuna no próprio terreno, na própria cidade. E isso é importante, que é uma cidade que se via a ser construída e a ser vivida de uma forma filosófica, com um sentido de justiça. É muito interessante esta fortuna aqui. Aqui não calculei o espírito neste mapa, mas seria algures, porque depois também não é muito difícil perceber a diferença entre o lote do espírito e o lote da fortuna, é que se nós dobrarmos o mapa a meio, o lote É o do espelho, não é? espírito está espelhado. E, portanto, Exatamente. terias o lote do espírito na casa 10, o que faria todo sentido também. Redinha mesmo Não é? Que seria o lá para lote, cima da 10. exatamente, é um sol de casa 10, seria um duplo de sol de casa 10, e depois o que é que tu usarias, não é? Como é que tu interpretarias? Portanto, é para perceberem que é interessante trazer isto não só às horárias, mas às eletivas, e em termos mundanos também seria interessante. E vamos ver então o mapa de uma Natal, natividade, não é? de uma Isto é natividade. Natal. Este é um mapa natal. Aqui eu tenho mais alguns lotes de propósito. Os lotes que estão aqui calculados serão os lotes herméticos. Aquela primeira tabela, teremos aqui alguns lotes herméticos. Não quer dizer que nós vamos falar isto tudo, mas este é um mapa de uma personalidade pública, uma figura pública. Eu digo já quem ela é, depois de vermos um bocadinho. Deixa-me só dizer uma coisa muito interessante. É que o Abu Machar calculava, por exemplo, o lote do espírito. Para ele seria também uma forma de interpretar os talentos ocultos das pessoas. Uau. Okay? Portanto, ele era utilizado Esse, em muitas coisas. essa ideia de divisível, não é? Dá uma Sim, forma, o que estava invisível a nosso sim, respeito. sim. Sabes, o Exatamente, que fixe. conhecimento oculto. E muitas vezes ele utilizava o lote do espírito para perceber, por exemplo, que tipo de área é que a pessoa poderia facilmente ter em si, sabes? Ou se era trabalhar com espíritos, se era trabalhar. Era uma forma muito interessante de perceber algo que estaria escondido. Mas não é Tem uma isso que vocação, dá uma é uma forma, vocação, dá uma forma de exatamente. vocação Uma oculta. vocação, exatamente. Aqui nesta natividade, olhando, a fortuna está a 20 graus de aquário, 20 graus e 16 minutos, está na casa Deixa-me 7, só, sim, Filipa, deixa-me só fazer aqui um apontamento. Pode ser que ninguém, as pessoas que estão a ver este vídeo não estejam muito a par desta parte, mas a fortuna é aquele símbolo que está ali com uma cruz e com um círculo, não é? Nós estamos a falar sim, sempre deste símbolo, eu vou sim, realçar aqui, não é? sim, Deste símbolo exatamente. aqui, então uma cruz, e Sim. a fortuna é aquele ponto, está bem? Aquele Só ponto, fica só exatamente. a dica para quem não está a perceber. Sim, isso é a lote da fortuna e este mapa, esta natividade, tem a fortuna a 20 graus e 16 minutos de aquário. Está na casa 7, portanto nós começávamos por perceber duas coisas. É que esta fortuna, isto não indo sequer ao zodíaco escondido, esta fortuna é regida por o dispositor, o regente desta fortuna é Saturno. Okay? E Saturno está na casa 3 e está no grau exato da sua exaltação em balança. Grau 21 de balança é o grau exato de um Saturno exaltado. Os planetas exaltados são planetas que não têm um funcionamento
ou seja, é uma dignidade, portanto não é uma debilidade, ele é um planeta digno, mas que tem alguma flutuação nessa dignidade, é isso que significa a exaltação. Às vezes é quase como andar numa montanha russa. Temos os momentos altos e depois temos os momentos mais baixos, ou um comportamento de alguma forma mais errático, sabes? Às vezes a exaltação é um comportamento mais errático, mas é uma dignidade. E Saturno está no grau 21 de Balança, grau exato da sua exaltação, e a 2 graus ali daquela estrela maravilhosa que é Spica, não é? A estrela da abundância. Ao lado tem o grau, tem o lote da necessidade. Esse é o duplo do Mercúrio. Mercúrio vê-se como um lote da necessidade. É interessante, é que este Saturno rege aquela alta fortuna que está na casa 7, que é na casa dos relacionamentos, dos casamentos. Então, a primeira coisa que nós poderíamos assumir é que esta pessoa teria uma felicidade, uma gratidão, uma alegria, uma fonte de alegria no seu relacionamento ou no seu casamento, seja um casamento formal, não é? Ou um relacionamento. Poderíamos sempre pensar que aquele Saturno exaltado poderia dar a este relacionamento e a esta alegria, a esta destinação, não é? Esta gratidão, momentos erráticos. Ou seja, momentos de grande felicidade, não é? E alguns talvez de maior Contração. contração. Contração da Também é felicidade. Saturno, é saturnino, não é? Portanto, Saturno. O grau 20 de Aquário, se nós formos pelo zodíaco escondido e se formos, por exemplo, à Dodka de More, é Balança. Portanto, é colocar aquela fortuna também usares como ascendente, poderias usar aquela fortuna como ascendente, começava já por aí, e então o segundo ascendente seria Aquário, e depois ires à Dodka de More e usares a Dodka de More como o terceiro ascendente desta pessoa. O que é certo é que o facto da fortuna estar na Dodka de More de Aquário coloca junto do seu regente. Não é? Tens aqui esta regência. E o que é que isto traria? O que é que traria esta natividade, esta pessoa? É uma mulher. O que é que poderia trazer? A casa 3 é a casa da comunicação, certo? Quer dizer, desculpem, é a casa da comunicação do ponto de vista tradicional, é a casa dos irmãos, é a casa da comunicação no sentido boatos e rumores. É assim que na tradição ela é vista. Boatos e rumores, aquilo que é dito sobre ti, certo? E o mais interessante é que este mapa é da Kate Middleton. E a Kate Middleton está desde janeiro sob o foco das pessoas, não é? O que é que aconteceu à senhora do ponto de vista lá da saúde dela? Tudo bem. Temos um sol de casa 6, que é a casa da debilidade e das suas doenças, não é? E ela é operada e de repente 3 ou 4 semanas depois, nós temos os meios de comunicação social a explodir com boatos e rumores de que morreu, que vão se divorciar ou já estão divorciados. E repara, aquela fortuna que é a gratidão dela, a alegria dela, o casamento que ela tem, não é? De repente também pode ser o foco daqueles rumores e boatos e daquele comportamento errático daquele Saturno. Que é, olha, a tua alegria às vezes pode ser literalmente de onde vem o momento mais difícil e o teu obstáculo maior. É daí. Isto só pensando, olhar para aquela fortuna. Não deixa de ser a alegria dela, não deixa de ser a gratidão dela, não deixa de ser o sítio onde vem a felicidade dela, mas nem tudo é fácil, porque é uma fortuna regida pelo próprio Saturno. Um Saturno exaltado. Que fascinante, Filipa. É interessante, né? Também nós pensámos um bocadinho, já, mesmo acho que quando eles se juntaram, não é? Acho que houve ali umas tensões relacionais, então o relacionamento deles dois nunca foi, não é Não. exemplar, vamos pensar assim, Não. imaculado, sem qualquer vírgula, quer dizer, é um relacionamento Não. com dinâmicas, não é? Exatamente.
É. E é sempre um relacionamento, se reparares, que está sempre exposto nas comunicações, não é? E Pois exposto ao imagino. escrutínio. E se olhares lá para baixo, o lote da necessidade, que é o duplo do Mercúrio, ele é visto, o Abu Machar, ele dá-lhe o nome de o lote do desespero e da penúria. Portanto, ele dá-lhes também este nome, que é o lote da Meu Deus. necessidade. Ele está mesmo colado ao Saturno e está entre os maléficos. Não é? Tu tens o Marte também ali e, portanto, toda a expressão desta casa 3, não é? É uma expressão é quase paradoxal, porque tens a Spica, não é? Que é uma estrela de abundância, mas depois tens os maléficos, um deles debilitado, que é o Marte em Balança Libra, que ele debilita-se nesse signo, e tens o Saturno em dignidade de exaltação, que é esse Exaltado. comportamento errático. E então tu tens esta fortuna a dizer assim, tanto tens momentos de grande pico, não é? E dessa felicidade a ser expressa. Por exemplo, repara, esta é uma pessoa que casa e o casamento dela é visto por milhares de pessoas à volta do mundo, portanto, é algo que vai parar às redes sociais lá, ou à televisão, uma casa 3. É um casamento que lhe traz essa expressão global e de Visibilidade, não é? Tem visibilidade. visibilidade, não é? Porque essa visibilidade, essa gratidão vem daquele casamento. Repara, é o que lá está. Ela está naquela casa, está mesmo a um grau do descendente. Mesmo que eu pusesse isto por quadrantes, estaria dentro da casa 7. Aliás, estaria em cima da cúspide, praticamente. Mas temos aquele Marte, e é um Marte que se vai expressar de uma forma venusiana também, não é? E, portanto, também tens essa promessa de, portanto, uma Vênus retrógrada em Aquário, tudo, por signos inteiros, tudo dentro daquela casa 7. Observem sempre dentro da casa 7, o próprio Mercúrio dentro da casa 7, e de repente tu tens esta coisa de a vida desta pessoa, a partir do momento em que se casa, ou a partir do momento em que tem aquele relacionamento, torna-se uma exposição mediática, com o que possa ter de errático, saturnino, exaltado, e depois com aquele Marte. O lote mais difícil seria talvez o lote que está lá em cima, em Carneiro, que aqui está com o lote do Abu Machar, que é o lote da parte pesada, que é o lote que, exatamente é esse que diz Everyone, é o lote que substitui aquele Saturno. É um lote substituto de Saturno, que é calculado a partir do Saturno até à fortuna. É um lote muito complicado, é um lote que nos indica aprisionamento e, acima de tudo, coloca-te um Saturno muito menos bem posicionado do que aquilo que ele está no mapa natal. Porque no mapa natal tu tens um Saturno a 21 graus de balança, é o exato da sua exaltação, tem momentos erráticos, mas se tu colocares o lote de Saturno em Carneiro, o Saturno estará na sua debilidade. Então tu percebes que há aqui, sabes, como é que, se pensássemos, se nós fôssemos agora, eu era o Abu Machar e tu, vamos pôr uns mais próximos, eu era o Ibn Tabar e tu eras o Mashallah, estávamos aqui os dois a conversar com este mapa, a dizer, mas esta pessoa, e eu dizia, olha, vamos calcular lotes porque há aqui coisas que parecem já muito fechadas, não é? Um Saturno exaltado. Mas será que este Saturno estará só exaltado? Vamos ver como é que está o lote dele. Vamos ver um duplo dele. Vamos ver esse chamado lote da parte pesada. Olha o nome. Onde é que está a parte pesada desta pessoa? E tu dizes, no casamento. Porque o lote da parte pesada está em Carneiro. Portanto, questão também de casa nova, fé, espírito, como é que é esta pessoa desse ponto de vista, mas acima de tudo rege o casamento. A parte pesada está lá. E de repente tu dizes assim, Ganha matemática diferente, não é? aqui já começas a dizer assim, esta pessoa, o casamento, que ela assume como sendo a alegria dela, a felicidade dela, onde está literalmente a gratidão dela, traz uma parte pesada muito grande.
Ok, nesta parte alguém poderá dizer nada que nós não saibamos, que qualquer casamento pode trazer uma parte pesada, é verdade, mas aqui é perceber literalmente a raiz de onde é que está essa parte pesada. Está pela E vais exposição, pensar, se calhar, exatamente, pensar que casar com o presidente da junta é uma coisa, né? Casar exato, com o se o rei príncipe da que Inglaterra vai ser rei é outra, não é? é outra, Então não há é? Quer dizer, diferenças, não é? Técnicas. sim, se calhar nós podíamos agora começar aqui os dois a dizer, olha, nós não precisávamos do mapa para perceber que isto poderia acontecer. Realmente não precisávamos, mas o mapa também é identificativo, não é? Como a raiz do nascimento desta pessoa, de que isto era de alguma forma, aquilo que ela tinha escolhido vir cá fazer, porque nós temos que pensar sempre que a fortuna é aquilo que ela veio cá fazer, escolhido por ela. Que fantástico, Filipa. Então, não sei se quer dizer, eu estou super fascinado com esta questão dos lotes. É uma área realmente interessante porque abre outro espectro de interpretação do mapa, não é? Extremamente útil e pertinente para nós percebermos outros contextos, se calhar numa primeira análise não se tornam tão evidentes. E quero-te agradecer muito pela tua partilha. Sabes, cada vez Obrigada mais te eu. ouço, mais dá-me vontade de convidar para trazer mais temas, porque há sempre outras coisas fascinantes que vais falando, que eu acho que são muito úteis aqui no canal. E para quem não segue a Filipe ainda no Instagram, vá até o Instagram dele. Vamos ver agora. Também no link, nos comentários, na descrição do vídeo, vai estar o Instagram da Filipa. E tem uma escola com a Patrícia, que chama-se As Moirai. Sigam, que eles fazem coisas muito interessantes, coisas muito interessantes, e vocês, de repente, podem. Eu acho que realmente este conhecimento é benéfico para todos, mesmo pessoas que têm uma vertente mais contemporânea, moderna, ou psicológica, da astrologia, como nós quisermos chamar, ganham outro ferramental, não é? Têm outra capacidade de poder enriquecer a sua interpretação e de repente encontrar até formas diferentes de ver o mapa, não achas, Filipe? Faz bem a toda a gente este conhecimento. Sim. Para nós é tão importante na escola que o símbolo da nossa escola é o símbolo do lote do espírito. Eu acho que a maior parte das pessoas não percebe isso. Não é? É o lote do espírito. É um círculo com umas tirinhas. Esse é o símbolo do lote do espírito, é um dos símbolos. E a escola, o próprio nome da escola Moirai, está ligado aos lotes, porque as moiras ou as parcas, na mesma simbologia, são filhas da Nemésis, que é um dos lotes. Portanto, nós realmente incorporamos o ensino e mais, incorporamos o uso dos lotes nas nossas interpretações enquanto astrólogas, porque este é um lado que as pessoas às vezes não tendem a não pensar em, tanto em mim e na Patrícia, mas nós também somos astrólogas, não somos só professoras e, portanto, introduzimos literalmente o uso dos lotes nas nossas interpretações, seja de mapa natal, seja das técnicas preditivas. É mesmo pôr na prática, não é só Sim, conhecimento teórico, é sim, ver, constatar, não é, na realidade o funcionamento e a utilidade destas sim. partes. E a ti, ficaste connosco até ao fim. Vai até o Instagram tanto da Filipa, como da Patrícia, como das Moirai. Deixa a tua mensagem, subscreve os Instagrams. Também, se quiseres deixar aqui algum tema que gostarias que a Filipa deixasse aqui no canal, deixa nos comentários. Filipa, fala-nos disto, fala-nos esclarecendo deste assunto, fala-nos desta área, que nós vamos pedindo à Filipa para ela vir partilhar o seu conhecimento. Resta-me agradecer-te mais uma vez, Filipa, e Obrigada, a ti que Yuri, também pelo ficaste convite. connosco até ao fim. Um excelente dia e continua a descobrir a astrologia.